me chamo Murilo, sou engenheiro de software e nessa videoaula nós iremos apresentar para vocês tudo o que você precisa saber do básico de OAuth, beleza? O OAuth, tá? Ele é um tipo de autorização que a gente tem hoje de duas aplicações, tanto uma aplicação sua quanto a aplicação externa. Por exemplo, você tem uma conta no Twitter e o seu aplicativo ele quer fazer postagens diárias do seu software para a conta do Twitter do seu usuário. Só que para você ter essa autorização, você precisa que o usuário saiba disso e conceda essas permissões de fazer post, somente isso. Então, o OAuth ele vai estar nos ajudando isso, tá? Vai estar nos fazendo login ali, login não, perdão, vai estar nos fazendo essa autorização e nos devolvendo preenchido um código para a gente poder fazer ali nossa movimentação que a nossa arquitetura precisa, tá bom? Nesse vídeo eu vou estar mais especificamente falando da parte de login, do que a gente pode fazer como login do OAuth, beleza? Então, hoje tem algumas aplicações que você consegue utilizar a conta Google para poder fazer o login no Twitter, por exemplo, ou para poder fazer o login no Instagram. Não sei, tá? Se faz, mas tem muito software que você faz login com a conta Google. Então você não precisa nem criar uma conta ali, colocar e-mail, não. Você faz somente login com conta Google ou conta Microsoft, e enfim. Então o OAuth ele vai ser isso, beleza? Vai ser esse compartilhamento de autorização de uma conta de um software para o outro software ali. Então, vou mostrar para vocês aqui, tá? Em um fluxo aqui, como que ele funciona. Lembrando que essa videoaula aqui não vai ser uma videoaula prática. Eu não tenho interesse nessa videoaula de fazer a prática, porque eu quero que vocês compreendam o básico, tá? E na próxima vídeo que eu postar, vai ser uma parte prática, mas vai ser prática no Android. Só que vai ser quase o mesmo entendimento ali, tanto no web, quanto no Flutter, quanto no React, quanto no iOS, e enfim. Eu pretendo fazer isso semana que vem, beleza? Tá, aqui nós temos a nossa aplicação, aquela que precisa de autorização. Então eu vou chamar ela de application. E como que ela vai se comunicar com o servidor daquela conta ali? Tipo, como que ela vai pedir? Hoje a gente tem tipos de endereços, né? Para o cara poder fazer essa solicitação. Então, por exemplo, eu vou estar comunicando com um cliente web passando uma URL. Então, essa URL vai ter alguns parâmetros. E os navegadores web vai compreender que é uma solicitação e vai meio que fazer uma requisição, né, ali para o servidor daquela conta ou daquele software ali que você quer a autorização. E através disso, né, vai ser, como falei, pela URL. E o tipo dessa URL vai depender muito de como o software, ou de como a arquitetura do OAuth está implementada no servidor, beleza? Então, depende muito. Mas tem um exemplo básico, tá bom? Que o aplicativo, ou que o GitHub, para poder fazer o login, ou para poder ter autorização de mexer ali em um repositório através de outro site ou de outro app, você precisa passar o Client ID e você precisa passar também o callback, de onde que o aplicativo ele vai voltar, onde que o aplicativo volta, né? Onde que o web volta. Então, tem esse exemplo do GitHub, mas depende muito. A gente precisa compreender somente que é uma URL e que vai ter tipos de parâmetros nela diferentes para cada aplicação. Não vai ser um padrão, beleza? E aqui vai ser um client web. Esse client web aqui nosso aqui, ele vai estar comunicando
beleza? Com o servidor, o Auth. Ali com o servidor da aplicação que você quer ter esse acesso a essa conta. Então, por exemplo, vai ser um não, sei lá, server. Não, client server. E ele vai estar comunicando, vai estar trocando essa informação com essa URL. E esse client server, ele vai estar nos passando para a gente, beleza? Um código de autorização que a gente vai conseguir utilizar na nossa aplicação. Então, esse código de autorização seria mais ou menos assim. Você pode fazer essas alterações, você pode fazer o acesso daquela conta com esse código somente. Então, ele manda para a gente esse estado aqui, que vai ser o código authorization code. Não confunda com authorization access. E aí, ele vai estar passando para a gente esse código. E ele vai devolver para o aplicativo aqui, tá? Para esse application aqui, esse authorization code. Só que, cara, é suficiente. Somente esse código aqui para mim vai ser suficiente se for no contexto de login. Para 90% das aplicações que eu imagino não é suficiente, porque você precisa ali ter, além da autorização, a autenticação. Como eu falei, nós estamos falando do contexto de login, beleza? Então, para o cara poder fazer login de uma conta Google na sua aplicação, não é somente o código de autorização. Não, você vai pegar esse código de autorização e mandar para o seu servidor interno, ou seja, o servidor da sua aplicação. Esse código. Ou seja, né? Tipo assim, cara, o usuário me deu a permissão para poder utilizar a conta Google no nosso software. Agora eu quero gerenciar isso internamente. Eu quero ter o Access Token, eu quero ter o tempo de refresh, o token de refresh token, para poder fazer esse gerenciamento internamente. Então, eu vou estar aqui mandando um authorization code. Deixa eu colocar aqui serve API. API server, que fica melhor. Aqui, na verdade, não é um client server. Como assim client server? Ele é dois, ele é tanto cliente quanto servidor. Nesse conto não, mas esse aqui é somente o servidor, tá? O off, pô, assim, off server. O off server. Então, ele vai mandar pra gente aqui um authorization code. E diante disso, ele vai nos devolver pra gente, beleza? Um access token e um refresh token. Então, ele nos manda pra gente aqui um refresh token. Ou seja, a gente teve esse entendimento que o usuário conseguiu e aprovou que a gente consiga utilizar a conta dele Google no nosso aplicativo, e a gente pega esse authorization code e manda para o nosso servidor interno, né, através de um endpoint que teve essa autorização e que a gente quer fazer o login
e quer ter os tokens de acesso e os tokens de refresh. Então, basicamente é isso, tá? Isso como que funciona hoje, tá? É o básico de OAuth nas aplicações. Como eu falei para vocês, essa videoaula aqui ela não vai ser uma videoaula prática, mas vai ser uma videoaula teórica e que no próximo vídeo que eu fizer vai ter ali a parte prática no Android, beleza? Então, assim, só voltando aqui, tá bom? Para explicar para vocês. O ALF, ele não diz nada de autenticação. O ALF, ele diz o que eu posso fazer e ele provê um meio para poder ter uma autorização para poder utilizar uma conta de outra aplicação no meu software. Então, ele é como se fosse um manobrista, isso mesmo. Por exemplo, você dá a chave para o seu manobrista, só que o carro não é dele, ele não pode andar mais que o limite ali, ele não pode movimentar o carro ali fora do que é acorridado. Então, tem um contrato que se o manobrista fizer aquilo, ele não vai conseguir. Se o manobrista quiser sair com seu carro para fora da rua, né, do estabelecimento, ele não pode. E se ele fizer isso, ele vai ser penalizado. Então, se eu quiser ter mais acessos do que eu pedi para o usuário ali na conta dele, através do ALF, eu não vou conseguir, porque o usuário só quer que eu faça aquilo porque o ALF só vai deixar eu fazer aquilo e o gerenciamento ali, né, também não vai nos deixar fazer além do mais. Então, o ALF ele é o que diz respeito à autorização e não à autenticação. A autenticação é uma cereja no bolo. Por exemplo, eu posso ter um tipo de off somente para poder fazer postagens no LinkedIn, do meu software para o LinkedIn, isso de maneira automática. E cara, eu não estou fazendo nenhum login, estou autorizando, só isso. Então, hoje em dia, né, é muito utilizado em relação a login. Você quer ali que o usuário faça login na conta Google com o seu software. Então, tem essa forma de utilizar. E a forma como eu mostrei aqui foi a parte de login, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado e até na próxima aula que eu vou mostrar para vocês como que isso funciona na parte prática, beleza?